Uma ótima tarde de sábado, dia 21 de março de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Vamos levantar a nossa cabeça e o Senhor vai nos dar vitória diante dessa pandemia que está acontecendo aí mundialmente, mas não vamos deixar de orar, amados. Sabemos que a oração do justo muito pode em seus efeitos e o Senhor há de fazer alguma coisa por nós. É dessa maneira que nós precisamos crer. Amém? Então vamos para Êxodo capítulo 40. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio. E a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Ou seja, já faziam 2 anos que eles estavam no deserto, e no primeiro, aconteceu no mês primeiro, ou seja, o primeiro mês para eles ali, que para nós não é janeiro, no ano segundo, ou seja, da sua peregrinação, ao primeiro dia do mês. Então, o ano que eles comemoram, o primeiro ano, no caso, o primeiro mês do ano, não é janeiro, como nós. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas. E colocou nele os seus varais e levantou as suas colunas. Parando um minutinho aqui, amados, eu vou procurar quando é o primeiro mês do ano para eles. Amém? E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima.
como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e colocou os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca, em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e ofertas de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela, para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação, e tudo quanto chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Oh, glória a Deus! Amados, parece uma leitura assim, como eu sempre digo, né? O Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Parece uma leitura tão difícil, tão cansativa, mas vocês entenderam o mistério de Deus? E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Olha aqui de novo. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Quer ser abençoado, amados? Obedeça na íntegra ao mandado do Senhor Jesus, ao mandamento, à ordem, à ordenança do Senhor Jesus. E tudo vai dar certo, em nome do Senhor. E amanhã, domingo, nós já vamos começar o Levítico, capítulo 1. Que maravilha, amados! Eu vou ficando tão feliz quando a gente vai encerrando um livro e a gente vê no final disso aqui tudo, da ordenança, de cada detalhe das vestes sacerdotais, de cada detalhe da construção do tabernáculo, que era como se fosse uma cabana enorme, e ali a presença de Deus se manifestava. Porém, tudo tinha que ser nos mínimos detalhes, conforme o Senhor falava a Moisés. Hoje, amados, não é diferente.
Só que o tabernáculo, ou seja, o templo do Espírito Santo, é você, sou eu, somos nós. Quer que a glória de Deus se manifeste na nossa vida? Deixe tudo nos conformes, segundo a Bíblia nos ensina. Coisas que para nós às vezes não tem problema nenhuma, mas para Deus tem. E não é isso que Ele quer para nós, Ele quer nos abençoar de tal forma que a alegria do Senhor se torne a nossa força. Amém? Estamos vivendo dias difíceis, é difícil a gente romper as adversidades, as tempestades, né? Que vêm, são assoladoras, né? Sobre a nossa vida e daquelas pessoas que a gente ama. Tudo parece que vai saindo fora dos trilhos, porém a palavra do Senhor diz, para não atentarmos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, ou seja, são passageiras. E as que se não veem são eternas. Então vale a pena a gente olhar para tudo isso que está acontecendo e entender que Jesus está mais perto do que nunca. O Paulo sempre dizia, a nossa redenção está mais próxima do que aquele dia que recebemos o Senhor na nossa vida. Amém? Vamos continuar alegres com o Senhor. Difícil para nós, né? Ficar sem cultuar, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos cultuar em casa. Amém? Que Deus os abençoe de uma maneira gloriosa.